Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, descrito por São Mateus, no capítulo de número 27, versículos 50 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do Senhor, agora em oração. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento com alegria em nosso coração. Sabemos que somos pecadores e por isso não merecemos estar diante de Ti. Mas também sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é um Deus benigno, que realiza sempre a bondade, e por isso, neste instante, temos a convicção do perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos diante de Ti em oração. E te pedimos sobre nós, ó Deus, a Tua paz, a paz que só o Senhor pode conceder. Te pedimos também, ó Deus, que nos conceda saúde plena, saúde mental, emocional e, sobretudo, espiritual. E também, ó Deus, que o Senhor nos conceda a prosperidade, porque sabemos que o Senhor é um Deus que se alegra com a prosperidade de seus filhos. Revela, ó Deus, nesta palavra de hoje, neste sermão de hoje, a Tua vontade sobre nós. Revela, ó Deus, a todos nós que a Tua palavra é vida e vida eterna. Que a Tua palavra é o nosso sustento, pois é nela que nos movemos, ó Deus. É nela em que pautamos o nosso viver. É assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título: Dize-me quem eu sou e eu direi quem tu serás. Vou repetir. O tema do sermão de hoje tem como título: Dize-me quem eu sou e eu direi quem tu serás.
Este texto bíblico lido, Mateus 27, 50 ao 54, se reporta ao momento final da crucificação de Jesus, onde, num último suspiro na cruz, Cristo entrega o seu espírito a Deus. Diz a palavra que o véu do santuário, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, se rasga de cima a baixo, tipificando que agora temos acesso livre a Deus para a salvação, para a vida eterna, sem qualquer intermediação de sacerdotes ou lideranças religiosas. De forma sobrenatural, a terra tremeu, com grandes rochas se partindo e fluindo como poeiras ao vento. E o mais impressionante de todos os fenômenos ocorridos, as pessoas que creram em Jesus como Filho de Deus e tinham morrido fisicamente, ressuscitaram para a continuidade de sua vida terrena, assim como Lázaro ressuscitara. Depois da ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, numa manhã de domingo, as pessoas que ressuscitaram por ocasião da crucificação, melhor dizendo, de Jesus, adentraram em Jerusalém e foram vistos pelos habitantes da cidade santa. Um centurião romano, comandante militar de 100 homens, e os seus comandados que estavam com ele, olhando para Cristo na cruz, aterrorizados por terem presenciado todos estes acontecimentos sobrenaturais, nunca antes visto, e tocados pelo Espírito Santo de Deus, fizeram uníssono uma declaração que mudou a trajetória de suas respectivas vidas, tanto física como espiritual. Disseram eles: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Há uma declaração pública do Pai Eterno com relação a Jesus. Nós vimos neste instante que os que ali estavam declararam: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas há uma declaração pública do Pai Eterno com relação a Jesus. Jesus, prestes a iniciar a sua missão de salvação da humanidade da condenação eterna, foi ao encontro de João Batista para ser batizado nas águas do rio sagrado denominado Rio Jordão. E no momento glorioso em que Jesus emerge das águas sagradas no batismo, a voz de Deus declara: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Esta é a declaração pública do Pai Eterno com relação a Jesus. Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, nós podemos contemplar então este acontecimento. Diz assim a palavra do Senhor: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz:
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Mas qual é o significado para toda a humanidade desta declaração pública de Deus Pai? Esta declaração traz em seu bojo a autoridade e a legitimidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para o perdão de nossos pecados, para a nossa salvação da condenação eterna, culminando com a vida eterna no céu, para os que creem que Jesus é o Filho de Deus e creem em seu sacrifício na cruz em favor da humanidade. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Portanto, o ponto crucial de uma caminhada aqui na Terra com relação à sua vida é crer nesta declaração pública do Pai Eterno, de que Jesus é o Filho amado de Deus e que em Jesus Deus se agrada. Jesus veio a este planeta na forma humana para perdoar os nossos pecados, nos salvar e conceder a vida eterna. Há uma outra declaração pública registrada na Bíblia. Esta declaração pública dos filhos e filhas de Deus são incontáveis. Estas pessoas que já fizeram esta declaração, que já fizeram esta confissão que Jesus é o Filho de Deus e que creem no sacrifício de cruz do Senhor Jesus para a sua salvação e posse de vida eterna com o Senhor. Milhares e milhares de pessoas já fizeram esta confissão. E aqui eu convido a você que ainda não fez esta confissão de Jesus como seu Salvador e seu Senhor, crendo que na cruz do Calvário Ele lhe concedeu o perdão de seus pecados, a sua salvação e a vida eterna, que o faça agora, no próprio nome de Jesus. Mas quero dizer também que, infelizmente, incontáveis são as pessoas que não fizeram esta confissão, ou estão desapercebidos de tão grande salvação dada por Deus, por estarem
num estado de vida de consciência no mundo e não em Deus. Preste atenção agora no que eu vou falar para você. Saiba qual é a importância e a consequência prática desta confissão através das declarações públicas das Escrituras, quando diz: saiba, eu vou repetir, saiba qual é a importância e a consequência prática desta confissão através das declarações públicas das Escrituras, quando diz, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 14 ao 16. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ainda no Evangelho de Jesus, descrito por João, no capítulo 5, versículos 24 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Estas são as declarações de confissão, declarações públicas nas Escrituras. Mas, dentro deste bojo de declarações escritas, feita aqui pelo apóstolo João, temos também a confissão do profeta Simeão. Lucas, capítulo 2, Evangelho de Jesus, descrito por Lucas no capítulo 2, versículos 25 ao 32, diz: esta é a confissão do profeta Simeão. Preste atenção nestas declarações públicas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão
o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esta é uma declaração de poder, de salvação, e ela chega neste momento aos teus ouvidos, à tua alma, ao teu coração, para que você faça também esta declaração de poder, esta declaração de salvação, de vida eterna. Esta confissão de salvação e de vida eterna para a sua vida. Vemos também uma confissão de um eunuco etíope. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vou repetir o que o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Esta é uma confissão de um oficial de um reino distante que, ao ler o profeta Isaías, o Espírito Santo revelou a ele, através
de um instrumento importante, que foi Filipe, na interpretação do teor daquela mensagem, para que o eunuco realizasse a sua confissão de fé em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. E agora há uma confissão importantíssima registrada na Bíblia, tal qual as outras confissões, mas que neste momento, neste sermão, foram separados 3 confissões: a declaração pública do Pai Eterno, a declaração pública de Simeão, aliás, 4, a declaração pública do eunuco etíope, e a 4ª, a confissão do apóstolo Pedro. Preste atenção nesta leitura, que está no Evangelho de Jesus, descrito por Mateus, no capítulo 16, versículos 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Esta revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este planeta para salvar, perdoar os pecados, salvar e conceder a vida eterna aos que creem, esta revelação é uma revelação do Espírito Santo para você. E agora, faça essa pergunta: qual é a sua confissão? Qual é a sua confissão neste momento em que o Espírito Santo revela que Jesus é o Filho de Deus, que veio para perdoar os nossos pecados, nos salvar e nos conceder a vida eterna? Qual é a sua confissão? Do mesmo modo que Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem quem eu sou? Em outras palavras, de acordo com o tema deste sermão, Jesus está a lhe dizer: dize-me quem eu sou e eu direi quem tu serás. Eu vou repetir. Do mesmo modo que Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, de acordo com o tema deste sermão, Jesus está a lhe dizer: dize-me quem eu sou e eu direi quem tu serás. Reflita sobre tudo isso que foi revelado a você neste culto racional, Palavra do Senhor. Guarde no seu coração esta palavra proferida hoje. E então revele para Deus o que você acredita, quem Ele é. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu
o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre esta palavra que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Realiza a tua confissão pública de que Jesus é o Filho de Deus, o seu Salvador, o meu Salvador, o Salvador da humanidade. A confissão pública que Jesus concede a você a vida eterna, concede a mim a vida eterna, concede à humanidade a vida eterna, pela graça, ou seja, vida em Jesus. E esta vida em Jesus, esta vida eterna, ela foi conquistada, consumada na cruz do Calvário, onde Jesus lá foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que um dia nós venhamos também ressurgir, ressuscitar do pó e da cinza. Isto no nome de Jesus, graças a Deus. Vamos à oração final, encerrando o culto racional, palavra do Senhor. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós só temos que te agradecer pelo que foi revelado, porque o Senhor faz uma afirmativa que muda a vida de qualquer ser humano. Dize-me quem eu sou e eu direi quem tu serás. Se proferirmos que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, seremos uma nova criatura, um novo ser, em que a salvação e a vida eterna estará à nossa disposição. Uma vida de abundância, uma vida distante do pecado, uma vida em que não estaremos expostos a te desagradar, a cometer pecados contra ti e contra o próximo. Mas se dissermos que tu não significa para nós o Cristo Redentor, o Cristo Salvador, aí o destino é a condenação eterna. E por isso, ó Deus, é o teu Espírito que, em amor, revela agora a nós que tu és o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Escreve ao Senhor o nome de todos aqueles e aquelas que fizeram esta confissão. Que teu Espírito passe a presidir, a cuidar da vida deles, da vida delas. Que esta inscrição no livro da vida, ó Deus, seja permanente até o dia em que o Senhor vai retornar a este planeta para buscar a tua igreja espiritual, a tua igreja fidedigna, a tua igreja real, santa, para viver contigo nos céus. É assim, ó Deus, que nós te agradecemos pelo culto racional, palavra do Senhor, em nome de Jesus, com fé. Amém. Quero agradecer a sua participação permanente, acompanhando o culto racional, palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus.
Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.